Que bom, irmão, que tempo que eu não vejo vocês, desde o ano passado, né? Parece que eu até fiquei mais novo, mais velho, né? Esse ano, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Queria dizer que foi muito bom o final de ano, o Natal, cantata das crianças, dia 29. Nossos irmãos não tiveram aqui, foi uma bênção. Deus abençoe vocês, foi muito bom, não é? Aquela confraternização que nós tivemos aqui. E alguns irmãos gostaram, né? Bastante aí, comeram até demais, eu acho. Não? Comeu não? Foi só um pouquinho. Que bênção. Que bênção, então. De forma moderada, né, irmão? Comeu de forma moderada. Nossa irmã Antônia ali também, Deus abençoe. E a Emily, nossa visitante, né, Emily? Que bom. Busquei ela lá, né? Estava apertado no carro? Não, estava tranquilo, né? Glória a Deus. Meus irmãos, nós, ano passado, fizemos uma exposição no livro de Esther, não é? E foi uma bênção, maravilhoso o livro, falou aos nossos corações. E esse ano, nós vamos pegar um desafio um pouquinho maior, né? Nós vamos começar uma série, uma exposição nos tesouros de Davi. Ou seja, são salmos de Davi. Em torno de 73 salmos que Davi tem. Então a caminhada é longa, não é? Mas vai ser uma bênção, se Deus quiser. E eu queria desafiá-lo, não é? A ler os salmos, acompanhar essa exposição, mas também ler os salmos. E se possível ler a Bíblia toda, né? Nós temos um desafio no Lindé de ler a Bíblia toda durante esse ano. Se você nunca leu, é a oportunidade que você tem de ler, né? Hoje nós temos, você pode ler, você pode ouvir, você pode pegar no seu celular e colocar lá para ouvir e ouvir a palavra de Deus, e que seja uma bênção, que isso transforme o seu coração nesse ano para a glória do Senhor. E essa exposição então dos tesouros de Davi, eu chamo de tesouros de Davi porque realmente são tesouros escondidos quando a gente vai aprofundando nos salmos, e ele fala muito à nossa alma, não é? A Bíblia toda fala muito ao nosso coração. E também tesouros de Davi, porque Spurgeon foi um pregador que usou essa expressão para os comentários que ele fez dos salmos. E nós vamos então nessa caminhada dos tesouros de Davi. E o primeiro salmo então que nós vamos expor, que nós vamos aprender hoje, é o Salmo 2. Abra sua Bíblia então no Salmo 2 e fique em pé, vamos fazer a leitura. Salmo 2. Hoje nós temos a ceia do Senhor também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós vamos começar uma outra classe de membros, e também para quem quiser fazer a profissão de fé, né, os adolescentes da nossa igreja, ali lembrando da Maria Eduarda também, se ela quiser, nós vamos começar lá no Lindé essa série de doutrinas bíblicas para aqueles que querem professar a fé. Que seja um ano abençoado, que seja um ano de transformação na sua vida e na sua família. Vamos orar por isso esse ano. Salmo 2, diz assim então a palavra do Senhor: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos clamar ao Senhor.
Santo Deus, nós lemos a Tua palavra, o Salmo 2. Damos glória ao Senhor porque o Senhor fala conosco ainda hoje. O Senhor sempre ministra a nossa vida, o nosso coração, e o Teu povo escolhido está aqui nessa noite para ouvir a Tua voz. Clamamos para que o Teu Espírito Santo use o Teu servo e fale profundamente às nossas mentes, e que cada irmão aqui ouça, receba com alegria a Tua instrução. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Podemos sentar. Hoje nós tivemos aqui cânticos. Eu até sugeri para os nossos irmãos do louvor o hino 19, e eles cantaram aqui, que bênção. E cantamos também cânticos espirituais, a gente chama de cânticos espirituais. Cantamos Reina em Mim, cantamos Os Reinos se Abalam, né? A Ele a Glória, cânticos espirituais. Então nós temos vamos dizer assim, uma coletânea de cânticos. Tem muitos aqui que a gente conhece, que a gente canta aqui na igreja, e o nosso inário são 400 hinos. A gente não conhece todos eles, mas é um desafio também para os nossos irmãos ir aprendendo, a gente aprender, né? Cada dia, quem sabe, pegando um hino novo e aprendendo também. Tem muitos hinos maravilhosos. E naquela época, então? Naquela época, os irmãos tinham os salmos. Os irmãos reuniam, tinha também o seu inário, vamos dizer assim, sua coletânea, não é? E essa coletânea eram os salmos, né? E Davi foi um dos principais compositores desses salmos. Temos aí 73 salmos de Davi, que Davi foi usado por Deus, vamos dizer assim, para fazê-los, não é? E nós percebemos então que esse Salmo 2, alguém poderia dizer: por que o Salmo 2 é um salmo de Davi? Por que você está falando que você diz que é um salmo de Davi? Não tem no título do salmo, não fala que é de Davi. Por que você está dizendo que é de Davi? Bem, a evidência desse texto a gente pode encontrar lá no Novo Testamento. Abra a sua Bíblia, Atos 4, 25. Olha, Atos 4, 25 diz assim: que disseste. Essa é uma pregação de Pedro lá em Atos. E Pedro está pregando, e no meio da pregação dele, ele fala assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. 2 pontos. Aí ele coloca exatamente uma frase desse salmo: porque se enfureceram gentios e povos imaginaram coisas vãs. Então, nós temos aqui uma evidência de que esse salmo, então, é um salmo de Davi. Lá o Novo Testamento revela que é um salmo de Davi. E o comentarista Luther, ele diz que o estabelecimento de Davi no trono, apesar da oposição que se levantava contra ele, é o tema desse salmo. E Davi sustenta aqui, e é interessante, quando nós caminhamos pelos salmos, nós vamos perceber muitas vezes isso. Ele sustenta aqui um caráter duplo, o caráter literal. O que é o caráter literal? Ele, Davi, era rei. Em alguns momentos ele já era rei quando fez os salmos, em outros não. Outros ele ainda não era rei, não é? Mas então a gente percebe que o salmo muitas vezes fala de Davi, da realidade dele, contudo o salmo também fala de uma realidade futura, fala de um outro rei. Então nós temos essas duas coisas acontecendo nos salmos, não é? De fato, uma avaliação do salmo vai nos fazer entender que Davi não fala apenas dele. Nós vamos perceber isso. Tem algumas coisas que ele fala ali que a gente vai dizer: não, mas isso aqui ele não pode estar falando dele só. Nós vamos perceber que ele está falando da figura do Messias, que ele está falando de Cristo, né? E a Bíblia de Genebra comenta que o Salmo 2 habilmente coloca então seu foco tanto sobre a realeza divina quanto a realeza humana. Enquanto contrasta, ela faz um contraste entre o rei divino e o seu equivalente humano, que seria Davi nesse caso, ou então os reis da terra. O Salmo 2, então, bem no início, é um salmo que está abrindo os outros salmos. São dos primeiros dos cânticos aqui. Eles eram cantados, os salmos também. A gente não tem a música desses salmos, né? Mas eram cantados. Eram louvor que o povo tinha diante de Deus, né? E o comentarista Derek Kidner, ele fala que é insuperável quanto ao deleite do salmo. Quando a gente vai lendo o salmo, a gente vai se deleitando, a nossa alma fica mais próxima de Deus ali, a gente fica mais tocado, porque os salmos, apesar de ter sido feito tanto tempo lá atrás, ele demonstra a nossa alma também, não é? Então veja bem, o que esse salmo diz em outras palavras? Ele começa com uma pergunta: por que as nações se enfurecem tanto? Por que as nações estão
furiosas? Por que perdem o tempo com planos inúteis? Os reis da terra, eles estão ali em batalha, se preparam para a batalha. Os governantes estão conspirando juntos, e eles estão contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles dizem assim: vamos quebrar as correntes, vamos nos libertar da escravidão. E aí o Salmo dá uma mudada aqui, ele fala: aquele que está no céu zomba deles, olha para ele e ri deles. Aquele que governa nos céus está zombando deles. Então, na sua fúria, ele os repreende e os aterroriza. Ele diz: estabeleci o meu rei no trono Sião, em meu santo monte que eu escolhi. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje te gerei. Percebe que parece que o Salmo caminha para quadros diferentes, né? Basta pedir e eu lhe darei as nações como herança, a terra inteira sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e vai despedaçá-la como um vaso de barro. Portanto, olha, mudou de quadro de novo. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois a sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Então esse salmo, meus irmãos, a proposição dele é um salmo que nos mostra que Deus exalta o reinado do seu Filho sobre as nações da terra. Então Deus exalta o reinado do seu Filho sobre as nações da terra. E ele faz isso aqui em quadros diferentes, como se fossem quadros diferentes. Não tem assim, às vezes você assiste um filme, está assistindo uma cena, depois passa uma outra cena, depois passa para uma outra cena. São quadros diferentes. E nós podemos ver aqui alguns quadros. O primeiro quadro, então, é o quadro eu chamei de amotinação das nações, de rebelião. Veja o versículo de 1 a 3, leia comigo. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, perceba que esses 3 versículos aqui é um versículo de amotinação das nações. É um versículo, é um trecho que mostra a rebelião das nações. Está mostrando aqui que as nações se levantam contra o Senhor. Elas se tornam rebeldes. Elas querem ser autônomas. Spurgeon comenta assim: temos nestes primeiros 3 versículos a descrição do ódio da natureza humana contra o Cristo de Deus. O homem se ira contra o reinado do Senhor, meus irmãos, e eles se dizem assim: nós estamos presos, nós queremos nos libertar. Mas como nós vamos libertar de Deus? Como nós vamos fugir do Senhor? É interessante. Eu gosto de usar essa ilustração, né? Muitas pessoas que são contra o Evangelho, elas falam isso: não, eu quero ser livre. E eu gosto de usar essa ilustração: como o peixe pode ser livre fora d'água? Ou então, como que a ave dos que voam no céu, ela pode ser livre dentro d'água? É possível? Pastor Marcelo gosta de usar a ilustração do trem no trilho. Como que o trem vai ser livre fora do trilho? Percebe? Nós somos pessoas limitadas, homens, mulheres, nós somos limitados. E as nações não querem esse limite dado por Deus, assim como o limite dado por Deus lá no Éden. E foi tão pequeno o limite dado lá, porque Deus falou assim, né? A gente sempre lembra da árvore que Deus falou: não coma desse fruto. Mas Deus, antes de falar não coma desse, Ele falou assim: coma de todas as outras árvores. As nações estão procurando então
quando elas querem se libertar de Deus, elas vão procurar o quê? A morte. A morte que elas vão procurar. Os poderosos da terra se levantam e tramam contra Deus. Esses primeiros 3 versículos mostram isso. Eles se rebelam contra Deus, e esse é o quadro. Spurgeon fala assim: sejamos livres. É como se eles falassem assim: sejamos livres para cometer toda sorte de abominações. Sejamos nós os nossos próprios deuses. Livremo-nos dessa restrição que Deus nos coloca, né? Como se eles conseguissem fazer, como se fosse possível fazê-lo. Não é esse quadro de rebelião das nações, é o primeiro quadro. Qual é o segundo quadro que nós vemos? O segundo quadro, então, antes de partir para o segundo quadro, vamos trazer um pouquinho para hoje, né? Veja, Davi está falando isso lá atrás, mas quando a gente olha para os nossos dias, a gente não percebe as mesmas coisas. A gente percebe as nações, ou os povos, ou os grupos, ou as pessoas, elas se levantam contra Deus, né? Na época de Jesus também foi assim. Ontem eu estava vendo aquela série que mostra a história de Jesus, a série até bacana de se ver, e mostra ali os fariseus, né, bravos porque Jesus estava pregando a verdade, e ele chegava: o que você está fazendo? Jesus curou o paralítico. Ele, ao invés de perceber, olha, deve ser o Messias, olha o que ele está fazendo. O paralítico estava ali de nascença, não andava, agora passou andando aqui. Não, eles estavam procurando perseguir Jesus. Guarda, ele está fazendo bagunça, está fazendo aqui amotinações. Hoje também, meus irmãos, ao longo da história, depois de Jesus, a gente percebe uma perseguição grande contra a igreja, e hoje também a gente vê que as pessoas querem se rebelar contra Deus, porque elas não aceitam as coisas como Deus fez. Elas não aceitam a limitação que Deus colocou diante de nós, mas nós somos limitados, não é? Nós não somos deuses, mas o mundo atual quer que nós sejamos deuses. Existem até algumas ideologias assim, ou até religiões que falam: todo mundo é Deus, ou seja, então eu posso fazer o que eu quiser, faço o que eu quiser, não tem limite para mim, né? Não tem limite para mim. A perseguição contra a igreja existe. Na época depois de Jesus, nós tivemos uma perseguição muito grande, e teve um dos imperadores, que chamava Diocleciano, e ele fez uma perseguição tão forte que ele chegou a falar assim: o nome de cristão está extinto, está sendo extinto, eu estou perseguindo e matando todo mundo. Como se ele conseguisse. Não é possível, meus irmãos, porque Deus controla todas as coisas. As nações querem ficar independentes do Senhor e procuram anular, então, todas as coisas que Deus fala. É como se Deus falasse assim: faça isso, e elas querem fazer exatamente o contrário. Então, isso é presente nos nossos dias, é claro e evidente nos nossos dias. Então, o segundo quadro, esse foi o primeiro quadro. O segundo quadro, meus irmãos, aí é como se mudasse da terra para o céu. É igual você está vendo um filme, né? Aí está passando uma coisa assim, agora mostra o outro lado da história. Então, o segundo quadro mostra Deus olhando para as nações. Leia comigo o versículo 4-6. Fala assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, aqui agora é o quadro, eu chamei do menosprezo de Deus, para com aqueles que fazem rebelião, né? Ou o deboche dos seus inimigos. O texto diz claramente que Deus zomba deles. O Senhor dá aquele riso, como que falasse assim: quem são eles para se levantar contra mim? Ri aquele que habita no céu. E o texto usa isso, aquele que habita no céu, e tem uma diferença muito grande. Você já conseguiu medir a distância da terra para o céu? Dá para medir? Não é? Como é que você vai medir? Então, essa distância entre o homem e Deus, ela é infinita. Não só no aspecto físico, a gente olha aqui para a terra e olha para o céu, no aspecto físico a gente já percebe essa distância, mas se a gente pensar no aspecto espiritual, então, nós humanos e Deus divino,
a distância é infinita. É infinita. Então é como se as nações provocassem o Deus Todo-Poderoso e ele dá aquela risada. Como? O que vocês são? Porque o Senhor pode, da mesma forma como Ele fez o mundo assim, não foi? Com a palavra dEle? Não foi só com a palavra dEle? Haja luz. Não é assim? Ele pode falar, acabe a terra. Da mesma forma. Ele não faz isso pela misericórdia dEle. Eu estava lendo Gênesis. Estou lendo a Bíblia, né? Comecei de novo esse ano. Procuro ler todo ano a Bíblia toda. E a história ali com Noé, Deus ali no início de Gênesis, ele olha para o mundo todo caído e fala: eu vou destruir esse mundo. Está todo mundo pervertido. E ele então manda o dilúvio. E aí a gente conhece a história de Noé, e passa o dilúvio, e aí as águas abaixam, e Noé pisa na terra com a família dele, e os animais que estavam com ele ali agora são soltos, e Deus fala assim: não vou destruir o mundo mais da forma que eu fiz, não é? Então Deus não faz isso hoje pela misericórdia dele, porque ele mesmo disse: eu não vou fazer isso da forma como eu fiz, mas um dia ele vai voltar, vai julgar todas as coisas, aí vai ser o dia final. Mas ele diz assim, o texto fala: enquanto existir terra, vai existir plantação, colheita, chuva, sol, as estações, enquanto existir a terra. Chegar um dia que ele vai acabar com essa terra e trazer um novo céu e uma nova terra. Deus é todo poderoso. Nós somos limitados para entender o poder de Deus, não é? Nós somos limitados, porque para nós realmente pouca coisa é possível. Pouca coisa é possível. A gente consegue trabalhar, produzir alguma coisa pela graça de Deus, pensar alguma coisa pela graça de Deus, mas pela graça dele, porque se Deus tira a nossa saúde, a gente pode estar andando aqui e cair, quebrar a perna, o fêmur, e não consegue mais andar normalmente. Você pode estar indo para o trabalho, acontece alguma coisa e você tem um acidente e bate a cabeça e não consegue mais raciocinar como raciocinava antes. Nós somos limitados, mas Deus não, meus irmãos. Deus está acima de tudo e de todos. E ele fala, o texto fala assim: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. Então Deus está, é como se estivesse olhando, rindo deles, mas Deus não aplica o juízo dele na hora. Ele fala: olha, na hora certa eu vou mandar a redenção, a salvação. Na hora certa eu vou julgar esse mundo. Gálatas 4:4 diz assim, e aí falando sobre Jesus, fala assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha o texto, fala assim: na plenitude do tempo. Então Jesus, que veio muito tempo depois de Gênesis, né? Muito tempo, e aqueles que ficavam impacientes, a Vilma até brincou comigo, que ela lembrava na adolescência dela, que a mãe sempre falava assim: não, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Aí passou anos, Jesus está voltando. Ela: mãe, será que volta mesmo? Já tem 20 anos que você está falando isso comigo. Aí eu fiquei pensando assim, né? A promessa de Cristo passou muito mais que 20 anos até Jesus chegar, né? Jesus falou lá no Éden: virá um que vai pisar na cabeça da serpente. E essa promessa ficou ali, e uns contavam para o outro: o Messias está chegando, mas nunca chegava. Milhares e milhares de anos até Jesus veio, só que o texto diz que ele veio na plenitude do tempo. Quer dizer que Deus tem um tempo certo de fazer as coisas. Por isso que ele dá esse veredito aqui. Olha o veredito que ele fala assim no final ali, versículo 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o seu santo monte Sião. Então Deus está debochando deles, está zombando deles, mas está dizendo assim: olha, vocês estão querendo se levantar como poderosos da terra. Eu constituí o meu reino. Eu constituí o meu reino no meu santo monte Sião. Ele já fala isso lá atrás em Davi. Ou seja, a vitória de Cristo ou a chegada de Jesus, ele já usa esse verbo constituir aqui na tradução, como se fosse dada como certa. Já aconteceu. Eu constituí o meu rei sobre o santo monte Sião, né? Spurgeon comenta assim, olha que interessante o comentário dele. Ele fala: é um veredito muito atormentador. Eu, porém, diz ele,
apesar da sua maldade, apesar dos seus ajuntamentos tumultuosos, apesar da sabedoria dos seus conselhos, apesar da perícia dos seus legisladores, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Apesar da ciência do mundo, apesar do homem querendo se desenvolver mais e mais sem Deus, Deus está dizendo também hoje, eu constituí. Também Deus olha para a nossa sociedade hoje, e esse salmo é um espelho disso também. Pois as nações se levantam, as pessoas se levantam, né? Os canais se levantam, porque hoje tem tecnologia também, então os canais se levantam, os ajuntamentos se levantam, e Deus fala, quem são vocês para se levantar contra mim? Olha o que ele fala em Isaías 40, olha que texto forte, meus irmãos. Isaías 40, versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Pensou? Quem conhece a balança, dá para colocar um grão de pó ali, vai fazer algum efeito? Um pingo de água no oceano vai fazer algum efeito? Olha o que ele diz, as ilhas são como um pó fino que se levanta. E ele fala mais, todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É forte esse texto. É forte esse texto, que mostra a grandeza de Deus. E Deus fala, olha, quem são vocês para se levantarem contra mim? E também hoje, os que se levantam contra o Senhor, meus irmãos, o Senhor vê dessa forma, quem são vocês? Ele fala assim, eu já constituí o meu rei. Hoje já sabemos que Jesus veio, morreu por nós, ele é o nosso rei, mas ele deixou promessa que voltará, não é assim? E nós esperamos Jesus, então, ele voltará, um dia voltará, e vai cumprir toda essa promessa. E nesse dia, quando isso acontecer, não vai ser, o reino dele não será invisível, como hoje nós temos. Nós não vemos Jesus aqui, nós o conhecemos pela fé e pela palavra que ele nos deixou, e pela história que está registrada. Mas um dia ele vai fazer isso fisicamente. Apocalipse 11, 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Veja, vai acontecer isso no tempo determinado. Os mortos para se dar galardão aos teus servos. Julgar os mortos, dar galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Haverá um acordo, haverá um dia de acordo final, um dia de prestação de contas. De prestação de contas. Então esse é o segundo quadro. Qual que é o terceiro quadro que nós vemos? Agora parte para um outro quadro. Esse terceiro quadro é o decreto, então, que o verdadeiro rei é proclamado. É o decreto do Senhor. O verdadeiro rei é proclamado. Leia comigo o versículo 7 e 9. Diz assim, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então é como se a cena voltasse para o Senhor e o Filho, para o Pai e para o Filho. E Deus falando, eu proclamarei o meu decreto. E fala para o Filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então nós temos aqui Deus na sua autoridade, não é? Dando toda essa autoridade ao Filho. Nós sabemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é um só, em três pessoas. E aqui nós vemos então essa separação, não de que existem dois deuses, mas um só Deus, constituído em três pessoas. E aqui nós vemos as duas pessoas, o Pai e o Filho, e o Pai dando autoridade ao Filho, e ele falando assim, olha que legal, ele fala assim, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E é interessante que muita gente pega esse texto aqui. Você já ouviu esse texto aqui? De forma isolada. Tem muita gente que pega esse texto de forma isolada e fala assim, não, pode orar a Deus. Deus está falando, Deus, o Senhor falou aqui, ó, pede, eu te darei as nações por herança, eu quero isso, eu quero aquilo, o Senhor prometeu. Se você pega o texto isolado, você pode distorcer. Agora, quando você entende que ele está dentro desse contexto, ele está falando para quem?
Para o Filho. Para o Filho. A autoridade é para o Filho, é para o Cristo, é para o Messias. Pede, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então o Messias então é declarado aqui como aquele que tem autoridade sobre todos os reinos. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O próprio Jesus então. E alguns falam, então Jesus foi gerado, ele veio depois do Pai, Cristo veio depois do Pai? Não, porque esse gerado é na eternidade. O que é gerado na eternidade? A gente não consegue entender, sempre existiu, a eternidade sempre existiu, não é? É na eternidade, a gente não consegue entender, nossa mente é limitada, porque hoje a gente pensa, eu sou pai e tenho a minha filha, né? Foi no meu tempo e ela veio no tempo dela, mas na eternidade você não tem noção do tempo. Antes de Deus criar o tempo, como é que você imagina o tempo? Não imagina, né? Não tem como. Nós somos limitados. Então, eu hoje te gerei na eternidade. Na eternidade. Gerado eternamente no Pai. Não significa que ele veio depois do Pai, pois a sua geração é na eternidade. Veja Romanos 1,4. Diz assim: e fui designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus Cristo tem autoridade sobre todos os reinos da terra. E ao pedido de Cristo, então Deus dá toda a autoridade a Ele. Era comum, e nós vimos isso onde? Esther, não é? Vocês lembram? Era comum o rei falar, não me pede que eu vou te dar até metade do reino. O rei não falou assim com Esther várias vezes lá, o Assuero? O que você quer, Esther? Me fala aí que eu te dou até metade do reino, né? Então era comum entre os reis essa questão. Então Davi usa essa expressão, né, no salmo dele, mostrando que Cristo tem toda a autoridade, lhe foi dada toda a autoridade, e ele pode dar galardão, salvar aqueles quem ele quer, e ele pode destruir aqueles quem ele quer, pois o texto diz isso: com vara regerá, vara de ferro as regerás, e despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqueles que se rebelam contra Deus, meus irmãos, essa é a realidade, vão ser despedaçados, né? Vão ser despedaçados. Veja que o reinado de Cristo permanece até hoje. Cristo reina soberanamente. Se você vai no Novo Testamento e abre em Mateus 28, 18, um pouco antes de Jesus subir aos céus, ele fala com os discípulos, né, ide por todo mundo pregar o evangelho, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E ele fala assim, antes de mandar, antes do id, ele diz assim no versículo 18: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí depois ele envia a igreja. Ele está falando, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é rei sobre tudo. E quando Estevão também foi morto, eles estavam apedrejando Estevão, e ele olha para o céu e o céu se abre, e ele fala, estou vendo Cristo à direita de Deus Pai, né, com todo o poder. O seu reino, meus irmãos, é um reino espiritual, mas no último dia será um reino pleno. O que significa pleno? Físico e espiritual, as duas coisas juntas. Porque algumas pessoas têm a noção apenas do céu no aspecto da alma. Quando a pessoa morre, vai para o céu, a alma dela vai para o céu. E o corpo? O corpo está na sepultura, ficou ali, não é? E se você for lá e abrir, depois de algum tempo, você vai encontrar o que lá? Pó. O Senhor falou, porque ao pó voltarás. Contudo, o Senhor também promete que o nosso corpo, que nós vamos ressurgir, assim como Jesus passou pela ressurreição, nós também teremos um corpo glorificado. Pensou que bênção? A exemplo do corpo de Cristo, né? Não sei se vai precisar mais pintar cabelo quando tiver esse corpo. Então, veja, o crente vai ressuscitar primeiro. O texto diz que o crente vai ressuscitar primeiro e vai ter um corpo glorificado. Mas vai também ter ressurreição do ímpio. Contudo, como vai ser a ressurreição do ímpio? Vai ser com o corpo glorificado, irmãos? Nem quero imaginar como é que vai ser o corpo do ímpio, né?
E ele vai ser lançado, e ele também vai ter a alma e o corpo ligados novamente, porém para ser lançado no fogo, no inferno, no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, eternamente. Percebe como ele vai ser despedaçado? Aqueles que se rebelam contra o Senhor, esse é o destino. Veja o que diz Daniel 7,14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Louvado seja Deus. É esse rei que você serve, meu irmão. Você que vem aqui na igreja e que deixa suas coisas lá na sua casa e fala, eu vou para a igreja hoje. E às vezes o mundo está ali tentando te manter ali, tentando fazer com que você também seja rebelde, não é? Eu já tive alguma rebelião também. Por que Deus fez isso? Por que acontece isso? Eu creio que muitos também já têm alguma rebelião assim no coração, às vezes contra Deus. Mas você deixou isso e veio aqui ouvir a palavra de Deus. E Deus está mudando a sua vida, a sua história. Você está num processo de santificação. E nós estaremos com o Senhor glorificados, porque o Senhor está fazendo essa obra em nós. Porque Ele é o Rei proclamado, Ele é o verdadeiro Rei de tudo e de todos. O terceiro quadro foi esse. Agora nós temos um quarto quadro. Olha que interessante. Nós passamos pelo primeiro quadro, né? Como se fosse um filme. O quadro, as nações em rebelião. Segundo quadro, Deus está debochando delas. Quem são vocês? Terceiro, fala, olha, eu já constituí meu rei, é o filho. Agora o quarto quadro é o conselho. É o conselho, é um conselho sobre obediência. Vamos ler o versículo 10 e 12 juntos. Diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então agora esse quarto quadro é um quadro de conselho, não é? E ele está falando principalmente com os reis da terra, porque está falando das nações. As nações se rebelam, e normalmente as nações faziam isso lideradas por reis. Então ele fala assim: agora pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, não é? Servir ao Senhor com temor e tremor. Esse quadro demonstra a graça de Deus para com os rebeldes. A graça de Deus ainda está presente, meus irmãos. Apesar da postura de rebeldia do mundo, Deus ainda está presente com a graça, dando um conselho. O conselho dele é: arrependam-se, sejam prudentes, ouçam o que a palavra diz. Isaías diz que Jesus é um maravilhoso conselheiro. É esse conselho que ele está nos dando. Ele diz isso aos poderosos para que eles sejam prudentes e obedientes, sirvam ao Senhor. O serviço a Deus é um serviço de temor e de alegria. Ele fala aqui: com temor e alegrai-vos. Por que com temor? Porque esse Deus poderoso que pode em um segundo acabar com tudo, mas ao mesmo tempo ele demonstra a graça dele, a graça do Senhor. Ele pode destruir todas as nações com apenas um sopro, mas ele derrama a sua graça para que os povos, mesmo os que são rebeldes ainda, se arrependam e sejam salvos. A gente sabe, meus irmãos, que a rebelião, o pecado, isso leva à morte, mas o arrependimento e a proximidade com o Filho leva à vida. Se nos arrependermos, nos prostrarmos diante do Senhor Jesus e nos chegarmos a Ele, nós teremos vida. Olha o comentário de Spurgeon nesse ponto. Ele fala assim: como Jesus é o Rei dos reis e o juiz dos juízes, assim o Evangelho é o mestre dos grandes e sábios. Se forem tão grandes quanto a rejeitar os conselhos do Evangelho, Deus fará pouco caso deles. E se forem tão sábios quanto a menosprezar os seus ensinos, a sabedoria imaginária lhes fará de tolos. Ou seja, ele está dizendo: aqueles que se falam grandes, se continuarem assim, desprezar o Evangelho,
são tolos e vão ser desprezados no final. Deus não fará caso deles. E a gente trazendo para o nosso dia, a gente vê isso. A gente vê uma crítica para o crente nesse sentido de, mas você, quantas vezes eu já não ouvi isso? Você acredita naquela historinha? Não é assim? Já ouviu? Mas você acredita nisso aí? Contudo, Deus está dizendo para essas pessoas, olha, ainda está na janela da graça, é momento de você acreditar, é momento de você receber, mas esse período será fechado em breve. Os poderosos que tomem isso em consideração. O Evangelho ainda fala hoje sobre a graça, mas fala sobre a soberania de Deus, e ele vai pôr um ponto final na hora certa. Então, ouçam as instruções do maravilhoso conselheiro Jesus. Não demore. Não deixe se levar pelas coisas do mundo, mas use a sabedoria, o pensamento e o entendimento que a palavra dá, pois a nossa guerra não terá sucesso. Se guerrearmos contra Deus, se quisermos fazer uma guerra contra Deus, não teremos sucesso, nós vamos ser destruídos, nós temos que nos render. Quando Jacó segurou o anjo, tem até uma música assim, né? Jacó segurou o anjo e não quis. Alguns falam, você tem que pegar o anjo e segurar e tal, né? E até fala que Jacó realmente venceu ali. Mas como que Jacó venceu o anjo? Foi na força dele? Um simples toque na coxa de Jacó, o anjo só tocou na coxa dele, ele já ficou manco. Foi porque ele se rendeu, meus irmãos. Aceitem, meus irmãos, aceitem, vocês que estão nos ouvindo pela live, aceite logo o conselho do Senhor, antes que o juízo de Deus venha. E quando isso acontecer, meus irmãos, o Senhor vai derramar a ira dele sobre as nações, sobre os rebeldes, sobre os desobedientes, mas aqueles que se refugiam no Senhor, o texto fechou com isso, esses serão bem-aventurados. Louvado seja Deus. Concluindo então, meus irmãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e é chamado muitas vezes também do Filho de Davi, porque ele veio da linhagem de Davi, como homem veio da linhagem de Davi, mas ele é o Filho de Deus, porque ele foi concebido por obra do Espírito Santo, e ele esteve aqui na terra, e as suas promessas são verdadeiras, serão cumpridas. Deus já exaltou o seu rei Jesus sobre todas as nações. As nações podem se rebelar, mas Cristo é o rei. O Senhor olha para as nações e diz, olha, os seus intentos rebeldes não irão para frente. Cristo já recebeu toda a autoridade do seu reinado, e ele é eterno, não é por algum período. Às vezes eles colocam aí, vamos aqui eleger um presidente por 5 anos, sei lá. Alguns aí tomam o poder, fica 10 anos, 30 anos. Meu Cristo é eterno, está acima de todos, e Ele nos aconselha, olha que bênção, com todo esse poder o Senhor aconselha, rendam-se, obedeçam e se alegrem na minha obra, louvado seja Deus. Então como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, confiando na soberania do Senhor. Nós não precisamos temer as nações, aqueles que se levantam contra a igreja, contra o crente ou contra a nossa família. Não precisamos, pois no final a obra de Cristo vai prevalecer. Nós podemos até passar desse mundo aqui, e veja que é interessante a gente pensar nos discípulos, nos apóstolos que estiveram com Jesus, e observar que eles foram mortos por causa do Evangelho. Cortou a cabeça de um, crucificou o outro de cabeça para baixo, passou outro a fio de espada. Contudo, eles estão com o Senhor, louvado seja Deus. Nós não sabemos a nossa caminhada aqui, como ela vai se dar até o final, mas o Senhor, meu irmão, está contigo por onde quer que você passar, e Ele reina soberanamente. E se você for deste mundo em algum momento, nós iremos, né? Se Ele não voltar antes, quem sabe Jesus volta antes, né? Quem sabe o Apocalipse aqui aconteça rápido, mais rápido, né? Tem gente que quer esperar casar primeiro
Eu até brinquei lá na igreja que tem alguns que casaram em 1999, né? Com medo de 2000 não chegar, né? Que tinha aquela, 2000 não vai chegar, então vamos casar logo em 99. Eu estou brincando com ele, mas eu também casei em 99, né? Ah, meus irmãos, viveremos confiando na soberania de Deus. Olha só o comentarista Matthew Henry, muito bom comentarista. Ele fala assim: essas tentativas do reino de Satanás, que aos nossos olhos são tremendas, aos olhos de Deus são desprezíveis. O Senhor reina. Confiemos no Senhor Jesus. Exultemos o nome dele. Louvado seja Deus. Segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Seguindo o conselho, obedecendo. Façamos a vontade desse rei. Onde está a vontade dele? Está na palavra dele. O Senhor nos deu as instruções. E aqueles que rejeitam o texto diz, eles vão ser despedaçados como um vaso, não é assim? Um vaso que quebra facilmente. Mas aqueles que se humilham no Senhor, que vão com Cristo, esses aí o Senhor os carrega até. Olha o que Mateus 11:30, porque o meu jugo é suave. Mateus 11:30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos descansar nossa alma no Senhor nesse ano. Vamos beijar o filho. Não tem essa expressão aí? Beije o filho, não é? Não como o beijo traidor de Judas. Judas beijou Jesus, não foi? Mas qual que era o beijo de Judas aqui? De traidor. Não é com esse beijo, mas é com um beijo de... O que significa isso aqui? O respeito, de dar honra ao Senhor, de respeitar e dar honra ao Senhor Jesus. Não é? Façamos isso. Olha o que diz 1 Samuel, vou terminar com esse texto, depois nós vamos orar. 1 Samuel 15:22 diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Portanto, meus irmãos, sejamos prudentes, obedeçamos ao Senhor, sabendo que Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos. E os que nele se refugiam serão felizes, bem-sucedidos, não só aqui, mas pela eternidade. Que Deus nos abençoe. Eu queria orar com você. Feche os teus olhos, entrega a sua vida ao Senhor. Queria orar para que Deus abençoe a sua vida, que você seja diferente nesse ano, para que essa palavra entre no seu coração, você obedeça ao Senhor Jesus, Ele dê força para você e para a sua família. Porque se o Senhor não nos abençoar, meus irmãos, a gente viu aqui, não é? E só tem duas situações: ou será bênção ou maldição. Nós queremos a bênção do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Você que quer orar comigo nesse sentido, para que Deus abençoe grandemente a sua vida, você quer honrar o Senhor Jesus, fique em pé. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou pedir a Deus para que abra as portas, para que cure, para que transforme. Vamos orar, feche teus olhos. Ó Santo Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, percebendo esse quadro que Davi mostrou, esses 4 quadros, percebendo também nos dias de hoje. E o que é triste é que às vezes nós percebemos isso em nós também. Às vezes o nosso coração se rebela contra o Senhor. Ah, meu Deus, mas o Senhor já estabeleceu o seu trono. Jesus é o Rei. Jesus é o Rei. E o conselho que o Senhor nos deu essa noite é: arrependam-se, voltem para mim, obedeçam enquanto há tempo, a porta da graça está aberta. Ó Deus, e eu oro por esses irmãos aqui que estão levando ao Senhor a sua vida, pedindo para que o Senhor nos abençoe cada um. Não sabemos os detalhes da vida de cada um, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê a sua força, a sua unção, que o Senhor tire toda a rebelião do nosso coração em nome de Jesus. Que o Senhor coloque o beijo, ou seja, o respeito ao Senhor, a honra ao Senhor, a honra devida ao teu nome. Que o Senhor coloque em nosso coração a confiança no Senhor.
Ó Senhor Jesus, nós não queremos ouvir o Senhor zombando de nós, mas nós queremos o Senhor dizendo a nós: vinde bendito de meu Pai. Isso só é possível através do sacrifício de Jesus. Nós queremos seguir Cristo todos os dias da nossa vida até o final. Louvado seja o Senhor. Faça um milagre. Faça um milagre também nas nossas famílias. Nós vamos orar pelas nossas famílias esse ano. Oramos muito, porque nós temos muitas pessoas que estavam na igreja e se afastaram, mas o Senhor é poderoso para transformá-las. Em nome de Jesus, nos ajude a dar o testemunho para esses nossos queridos, a falar da Tua palavra com sabedoria, e que principalmente o Teu Espírito Santo toque nos corações, para que as vidas sejam transformadas para a honra e glória do Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, meus irmãos, nós vamos passar para um momento de ceia. Eu vou me dirigir aqui para a mesa. Deu certinho, né? Vamos puxar um pouquinho para cá? Queridos irmãos, vamos abrir um texto que está em Mateus 26. Mateus 26. Mateus 26, a partir do versículo 26. Diz assim: diz assim o texto, meus irmãos: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Meus irmãos, tendo em vista o salmo que nós meditamos, Salmo 2, e lendo esse texto, nós podemos perceber o reino de Jesus, ao que no reino de meu Pai, não é? Como que esse reino foi tomado, entre aspas, ou estabelecido? Não foi com guerras contra os outros. Olha que interessante. Normalmente, se você volta lá em Davi, Davi guerreou muito, venceu muitos reis. Por isso que a gente vê o Salmo tratando de Davi, mas tratando de Jesus. Davi venceu muitas nações com guerra. Quando ele foi construir o templo, Deus falou com ele assim: não, deixa seu filho construir, sua mão está suja de sangue. Você fez muita guerra, em outras palavras, derramou muito sangue, deixa Salomão construir o templo, não é? E quando ele diz, então Deus fala com ele: eu hoje te gerei e eu te dei as nações por herança, pede-me e te darei as nações por herança. E alguém poderia dizer: ele vai conquistar isso então com força. E quando chegou, os discípulos falaram: mestre, nós vamos, cadê, quem que é o, né? Isso é o Messias, nós vamos destruir Roma, principalmente, que era, Roma, ela era o império que dominava aquela região, e eles ficavam subjugados ali, né? Sob Roma. Não foi com o sangue dos outros, foi com seu próprio sangue, meus irmãos. Jesus se entregou por nós. Eu penso que foi muito difícil para os discípulos entenderem isso ali, não é? Foi difícil, mas Jesus fala: eu vou entregar minha vida, o meu sangue, para estabelecer esse reino eterno. Foi isso que ele fez. E quando ele faz então essa ceia, e ele dá essa ordenança para nós, para participar da ceia, é o momento que nós lembramos disso. Nós lembramos que Jesus entregou-se então por nós.
derramou seu sangue. E ele deu esses dois elementos: o pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o sangue de Jesus. E ele nos ordenou participarmos dessa ceia. Quem participa da ceia do Senhor? Os membros da igreja, em comunhão com a igreja. Não só a igreja presbiteriana, outra igreja evangélica. Desde que seja uma igreja evangélica que professa a fé do Senhor, a mesa é do Senhor. A mesa é do Senhor, não é? Então, se você está em comunhão com a sua igreja, você vai participar. Aqueles que ainda não são membro ou não estão em comunhão, é o momento de tomar decisões. É o momento que hoje Jesus está falando, a porta da graça está aberta. Quem sabe esse ano você participa desse momento também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero dizer que só Jesus pode salvar a sua vida, a minha, a nossa vida. Não tem outro, só Ele. E Ele está nos convidando a ter essa comunhão com Ele todos os dias. Que Deus nos abençoe. Aqueles que vão participar, então, fiquem em pé. E nosso irmão, presbítero de disponibilidade, Sidney, vai fazer a distribuição do primeiro alimento. Vou fazer uma oração. Deus, abençoamos esses elementos para a tua honra e glória. Eles estão aqui como elementos para serem usados para teu louvor. E eles são pouco, a quantidade é pequena. Não mata a nossa fome física, mas o teu alimento espiritual mata a nossa fome espiritual. O Senhor enche a nossa alma. Faça isso nessa noite e nos transforme para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tomai e comei, diz o Senhor Jesus. Nós vamos passar o primeiro elemento, que é o pão, que representa o corpo de Cristo que foi partido por nós naquela cruz. Que Deus nos abençoe. Enquanto isso, nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 266. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Louvado seja Deus. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim, disse assim o Senhor Jesus. Vamos participar então do primeiro alimento para a honra e glória do Senhor. Por semelhante modo, irmãos, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Jesus renovou então essa aliança, essa proximidade com Deus, essa comunhão com Deus, por causa do sacrifício dele. Por isso, aqueles que estão em Cristo têm a vida, os que não estão em Cristo não têm a vida. Deus nos abençoe. Vamos participar da mesma forma do segundo elemento, para a honra e glória do Senhor Jesus. Bebei dele todos, diz o Senhor Jesus, enquanto nós cantamos a segunda estrofe do hino 266. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou.
seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Louvado seja Deus. Essa coroa está prometida para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa vida aqui passa rapidamente, mas o reino do Senhor é o reino eterno. Nós viveremos eternamente com Ele, para a glória de Deus, num corpo glorificado, numa vida sem o pecado, sem as dificuldades deste mundo, que vão passar, mas com toda a bênção de estar diante do Senhor Jesus. Bebei dele todos, disse o Senhor Jesus, fazei isso em memória de mim. Vamos participar então do segundo elemento, para a honra e glória do Senhor. Mateus também diz que após esse momento eles cantaram um hino e partiram para o Monte das Oliveiras. Vamos cantar um hino, final do hino 266, última estrofe e refrão. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Fiquem em pé todos e vamos pedir ao Senhor que nos abençoe nessa semana. Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos por esses momentos de meditação na tua palavra, de louvor, de cânticos, de oração e também da ceia do Senhor que foi aqui ministrada, e que o nosso coração fique cheio do Senhor nessa semana. Nos abençoe nos desafios que nós temos durante os nossos dias, pois são grandes, e o Salmo mostra esses desafios, mas o Senhor está conosco, o teu reino é eterno, e o teu reino está em nosso coração. Que o Senhor dirija o nosso ser, e que nós louvemos o Senhor, sirvamos o Senhor dia após dia, e aquelas dificuldades, aquelas preocupações que têm muitas vezes afetado os irmãos, seja em qualquer área da vida, que o Senhor traga a tua bênção em nome de Jesus, e que nós sejamos agradecidos pelo que o Senhor tem feito. Nós assim oramos em nome de Cristo Jesus, amém. Recebamos a bênção, meus irmãos. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e eternamente. Amém, amém. Que Deus abençoe você que nos acompanhou através da internet. Venha participar ao vivo para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe então vocês. Já cortou ali na